Olá, amigos do Mundo Pet, estamos aqui para a gravação de mais uma história de patinhas. Eu, Rodrigo Rodrigues, minha irmã Patrícia Rodrigues, Priscila Rodrigues e nosso convidado muito especial que eu vou apresentar daqui a pouco para falar de histórias que inspiram histórias. E agora temos um convidado que já participou com a gente, o Lucas Tedesco, um profissional da área que agora veio para passar várias dicas para a gente de comportamento do mundo pet, não é isso, Lucas? Isso mesmo, muito obrigado mais uma vez de estar aqui. Obrigada a Lucas, você. seja muito bem-vindo ao nosso canal. Muito obrigada por ter aceitado o convite de voltar aqui, né, com a gente. O Lucas já esteve aqui com a gente num episódio, foi muito bacana. E aí a gente ficou com muitas dúvidas, vieram muitas perguntas, tanto nossa quanto de outras pessoas que mandaram pra gente. E hoje a gente vai fazer um episódio só de perguntas e respostas. Nós ficamos com muita vontade de perguntar várias coisas para ele, a gente não conseguiu, não deu tempo. Fora as perguntas que vieram, né? Então vamos lá. Vamos começar devagarzinho, que pergunta vai ser a primeira. Comigo, então, Lucas. Você? Então vai. A gente acabou o último episódio, quando a gente gravou com o Lucas, eu já tinha a vontade de fazer uma pergunta, mas eu sabia que essa pergunta ia estender muito. Falei, vamos voltar aqui novamente para conversar. A gente estava falando um pouquinho sobre perfil comportamental. Eu estudo um pouco o ser humano, ele tem essa divisão, né? Perfil comportamental. Introvertido, extrovertido, comunicativo. Enfim, tem toda uma trilha, um estudo, a neurociência explica isso. Como que é para os cachorros, né? Eu te pergunto, eles têm isso também? Eu vou dar um exemplo, né? As minhas cachorras, quando eu estava com 2 chihuahuas, né? A Bia e a Rafa. Da mesma ninhada, personalidades completamente diferentes, né? Uma dominante, extrovertida, dominadora. A gente tinha até um pouquinho de medo dela morder alguém, ciumenta, né? Ela tinha esse perfil. A outra, muito, né, passiva, calma, medrosa, né? Introvertida, mais reservada. É verdade? Os cachorros também têm isso, que nem o ser humano tem? Você trabalha isso? Como é que funciona essa parte do perfil comportamental? O que nasce, né? As raças interferem, né? 2 chihuahuas bem diferentes, né? Será que tem isso também com os cachorros? A mesma raça e bem diferente. Bem diferente. E aí, Lucas? Obrigado mais uma vez de estar aqui. Nós agradecemos. Uma satisfação enorme estar aqui. E sim, tem muito isso, sim. Cada indivíduo tem um temperamento diferente, uma postura diferente. E eles são muito observadores. Então, até mesmo eles colocam a gente em algumas posições. Então, acredito eu que os cães, eles também selecionam na questão de hierarquia, então, existe dominância, né? Dominância, um cachorro mais dominante, um cachorro mais submisso. Hoje em dia, também existem profissionais que não acreditam. Então, seria meio que uma psicanálise. Existe um que vai mais para o Freud e outro que já vai para outro estudo. Então, eu acredito muito na questão de hierarquia, dominância, porque o estudo é o cachorro analisando outro cachorro. Então, é o que eu acredito muito. Tá, mas e como resolver esse tipo de conflito? Por exemplo, né? Ela tem essa situação. Tem um problema em casa, tem um problema na rua, tem um problema quando for viajar, Existe uma fórmula para tentar conciliar esses dois e ter uma vida mais, entre aspas, em paz entre as duas, ou não tem jeito? Isso aí vai ser mesmo o temperamento, como você falou, o comportamento de cada um, e a gente tem que se adaptar, porque acaba interferindo no nosso dia a dia. Eu completo só separando isso, porque o temperamento no ser humano não muda. Então, assim, eu tenho um temperamento, então eu não mudo nem tenho pretensão de mudar, não deveria, cada um tem Deve estar no DNA do cachorro também. 100%, não, uma porcentagem está no seu DNA. Agora, o comportamento é outra coisa, então você separa o temperamento e o comportamento, e aí a gente trabalha o comportamento. E aí, Lucas, só antes de falar, então, por exemplo, o que a Pri tá falando? Ela tá falando de 2 cachorros dentro de casa, 2 fêmeas, né? Que lidam, uma muito mais medrosa e uma muito mais ativa, muito mais agressiva, até que comeu umas canelinhas que a gente não vai contar, tal. Estornozelo. Tipo que nem a minha chihuahua, tá linda. Ô, Rafa, eu te amo. Eu tô de olho nas canelas que você comeu. Mas o que acontece? Então tem isso. O que eu acho, assim, o que você falou é muito importante, porém eu acho que essa parte da chihuahua muito medrosa e da outra muito agressiva, muito dominante, acho que talvez a gente não consiga mudar tanta coisa.
Mas para poder estar em algum lugar, né, para poder levar elas para o lugar, talvez o Lucas pode falar, talvez nem tanto pela medrosa. Porque a medrosa, vamos supor, eu sempre Não vai dar penso, tanto trabalho, posso né? falar? Eu sempre penso assim, o que é prático e o que a gente vai fazer? A gente vai fazer, eu quero levar meus cachorros para onde eu for. Então tá, então beleza, castrei os machos, não vão ficar marcando território, ou peguei as fêmeas. A Belinha, desculpa interromper, é uma chihuahua, tipo chihuahua, é uma peste. Então, assim, que ela é uma peste, ela é super carinhosa, ela é uma fofíssima, só que assim, ela come as canelinhas das pessoas que aparecem do nada, entendeu? Então, é essa que é a questão. Eu acho que, como que a gente pode fazer que nem a Pri? A Pri tem a Rafa e tinha a Bia, né? Então, elas tinham um temperamento muito diferente. Uma muito mais medrosa e a outra muito mais dominante. Então, acho que esse é um ponto, porque a Bia também já foi, que a gente sabe. E depois, que é bom saber numa casa como que você faz com uma muito dominante, ou outra assim. E depois, como que a gente faz com o fato de... Mas eu acho que vai muito da raça, mas depois você me fala. Eu não vou interferir muito, vai falar. Na verdade, acredito que não existe uma receita de bolo. Isso não existe. Mas todo comportamento você pode moldar. Não quer dizer que vai ser 100%. Então, vai depender muito também da entrega de todos da casa. Vai depender muito de como vai ser depois do adestramento, se vai dar continuidade, porque eu nunca falo para o cliente que o adestramento acaba. O adestramento continua. Então, assim, todo o manejo e a rotina que o adestramento, né, implanta tem que ser seguido para que tenha um resultado. Mas, como eu tinha falado, a persistência e a paciência é o que leva ao sucesso, né? E quando você tem que nem a Pri, um cachorro mais dominante e um mais medroso, vamos supor, ela tá com um cachorro mais tranquilo em casa, aí vem outro totalmente dominante, seja filhote. E aí, como é que faz essa... Vamos supor, como é que a gente coloca os dois juntos? Na verdade, isso faz parte da hierarquia. A gente deixa, né? A gente não retira. Eu imagino também, porque tinha isso, né? A Rafa comia primeiro, a Bia esperava, depois a Rafa comia. Né? Eu entendia isso. A Rafa escolhia onde ia deitar, depois a Bia... E elas se amavam, assim. Não tinha... Tem essa submissão, mas tem o amor, né? Não era uma coisa ruim, né? Era só, né, do temperamento de cada uma. Exatamente. É que assim, existem alguns estudos, né, antigos, que hoje em dia é bem rebatido também, mas são crenças de adestradores como eu, que também já estou há um bom tempo, e na prática eu venho vendo, que sim, os líderes eles acabam pegando o recurso primeiro, que seria alimentação, acabam querendo dormir num local específico e o outro já dorme em outro. Isso faz parte da hierarquia. Então, nunca retirar essa hierarquia, porque aí vai ter conflito. Entendeu? O conflito só começa depois que aquele submisso percebe que aquele que estava dominante está perdendo o seu posto. Então aí já começa esses conflitos. Opa, então eu já tô começando a viver isso em casa, né? Ai, pronto, já veio. Eu sabia que ele ia perguntar dos cachorros. Vou voltar de novo na história do Não Rubens volta, e do René, que não Rubens tem e como. René. Os dois chihuahuas. O Rubens sempre foi o dominante, né? O rabo em pé. É verdade, é mas, verdade. ao mesmo tempo que ele é super carinhoso, mais bravinho, porque ele é dominante em relação ao René. Porém, de um tempo pra cá, quando eu deito com eles no sofá, tal, não sei o que lá, tô com o René comigo, tô abraçadinho, o Rubens quer vir, agora o René já tá começando a soltar as asinhas. Ele começa a rosnar pro Rubens, aí o Rubens já fala, opa, não era assim, agora mudou um pouco. Você acha que com o passar do tempo isso pode acontecer, é natural, e deixa rolar, porque eu acho que pra mim é melhor, também não gosto de ter um que é muito submisso ao outro, e no nosso caso isso vem meio que ainda não equiparou, mas tá chegando mais próximo. E tudo bem, deixa rolar. Equiparar não vai acontecer. Não vai, né? Não. Eles não vão... Aparentemente equiparou, mas... Mas ele começa a rosnar pro Rubens, que é o dominante agora. E tem conseguido sucesso. O Rubens depois se respeita. Falou, opa, ele mudou.
Eu que conheço eles, porque eles ficam lá em casa quando eu digo vai viajar, tudo. Então sempre o Rubens foi tudo. E o Renê, beleza. Dá uma baixada, põe assim. Baixa a guarda. Baixa a guarda. Vira de E aí barriguinha vira, pra vai cima. pra cima e fica assim. Mas agora o Digo tá falando que o negócio Tá tá. mudando. E aí? Não sei. Então, Rebelde. qual que é a diferença, tá? O líder, que seria o dominante, ele também dá bronca. Só que a bronca é sutil. Então, às vezes, tá rosnando e tudo mais, tá parecendo que tá equiparando, Mas não tá, sempre Uma vai ser defesa. líder. A Uma dominância defesa. não tá nem no, a dominância chegou tá nem muito, perto. tá até no olhar só, às vezes, né? Um dominante, ele só no olhar, ele Ele domina não a precisa situação. rosnar, ele não Que é o precisa que a fazer Belinha nada. faz na hora de comer primeiro, né? Ela só olha, ela não, né? Nossa, ela vai tá lá e entregando come. a minha chihuahua. É que a minha chihuahua... E que é a Nossa, menorzinha. só porque eu né? falei que a sua pegou canela, eu vou falar da minha chihuahua. Não, Lucas, eu vou falar, coração pra você. Não, e a O que Belinha é a acontece? menorzinha de todas. Cara, então, é assim, que assim, lá em casa a gente tem uma disputa. Disputa não, mas vamos supor. Tipo, a Rafa. A gente tem 2 problemas lá em casa. A gente tem milhares de cachorros, mas a gente só tem 2 problemas. A Rafa e a Belinha. Só, porque o resto todo mundo é show, todo mundo Em é paz. coração. Beleza. E aí a Rafa, ela é um pouco mais agressiva e come um pouco de canela. A Belinha, ela também é, mas ela não come tanta canela. Sei não. Dos convidados. Não, chega a visita em casa, ai, nossa, morderam a tia. Ah, quem foi? A Rafa! Belinha. Aí foi a Belinha. Ufa, não sei. Não foi, Ai, não sei se é a Belinha. Rafa, ela não acredita. Bom, Quando chega da escola, às vezes teu filho faz uma coisa errada, chega uma advertência, você fala, não sei o quê. Aí chega alguma informação, É mais ou menos a sua assim. cachorra fez alguma coisa errada, ó, uma advertência. Mas você nem que ela devia falar mordeu isso, uma porque canelinha. a Rafa me ama de paixão. A Rafa cara. ama todo mundo, né? É, Eu sou ela ama todo desconfiada, mundo. Não, a às vezes. Rafa é demais. Ela é cara. dominante. Nem sei porque a gente começou esse assunto, mas assim, no final, a Rafa e a Belinha, elas são ótimas. A Rafa e A gente só Belinha precisa são tomar lindas. cuidado pra não comer as canelinhas. Só isso. Entendi. Mas Então, aí- uma coisa que eu ia te falar, desculpa. Não, pode falar. De comer a canelinha, né? O que eu falo? Por exemplo, todos os cachorros lá em casa são super saudáveis, super vão bem e tal, com todo mundo. Mas eu sei que a Rafa e a Belinha, elas agridem por ser chihuahuas, assim, elas são chihuahuas mais agressivos que não são os seus. E a gente pega no colo, né, pra dar um beijo, fazer a coisa, então eles vão em cima. Isso é muito adestramento pra não fazer isso solto, né? A gente já desencanou, porque assim, não tem como. Com um monte de cachorro você querer adestrar ainda um chihuahua pra não ir em cima de alguém. É diferente do Digo, né? Que é o apartamento. Não, mas o Renê às vezes avança também, alguns convidados. Mas o Renê nunca avança ninguém lá em casa. Não, lá não, mas quando a gente recebe Você no já mordeu uma apartamento... canelinha, o Renê? Já. Então vem pro grupo. Já, Vem só que é só pro quando, grupo. só quando recebe no nosso apartamento. Você vê E lá na o casa, ambiente que ele eles tá ficam na defendendo. minha casa porque eles vão viajar, eles ficam maravilhosos. Você vê que coisa, né? Então, hoje em dia tá tendo muita questão do reforço positivo, né? E não poder chamar atenção, dar bronca e tudo mais. Eu já não sou 100% a favor disso, mas acredito eu que tem muita coisa que é válido, como por exemplo, desviar o foco. Tá? Então, dependendo de cada situação, desviar o foco. Se não der para desviar o foco, aí entra aquela bronca sutil que o líder dá. Então, teria que dar uma bronca sutil quando alguém entrasse dentro da residência e algum dos chihuahuas fossem pegar a canelinha, no caso. Então, se desse aquela bronca sutil do Que é o tutor, castigo. uma bronca, uma chamada de atenção, sutil. Pode prender, tipo assim, já tinha passado uma vez, prender, tipo, no banheiro, Não, 2, mas 3 pre- minutinhos. Não, mas prender não vai. Não, vai comer por nada exemplo, mais. ele fez uma coisa errada, seria, entre aspas, o castigo que eu Tá, falei. depois. Aí, pra ele não fazer novamente, quando os convidados Eles vão chegam, gravar ele- essa memória, sei lá, Se eu que prender guardou ele, num tipo, negócio 3 depois minutos dos no banheiro. convidados? O que acontece? O cachorro ele tem de 3 a 5 segundos para tomar a bronca. A memória é muito... Senão ele nem sabe por que mais tá tomando, né? Eu não acredito, né? Existe alguns casos, né? Por exemplo, dentro de matilha, você retirar o cão e depois voltar. Mas tem que ser num timer Bem rápido. muito certo. Mas se for ok, então, se for bem rápido. Mordeu a canelinha, já prende. Na verdade, eu não utilizaria essa técnica. Não? Pra esse caso, não. Você usaria o quê? Da Um chiado. Rafa que mordeu a canela da tia Neuza. Muito tempo, Rafa, não
mais ninguém. A Rafa que mordeu a cadela da tia Neuza. Eu posso dar uma sugestão? Por exemplo, ao invés de tirar só o tênis pra entrar na casa, já dá uma caneleira pra tia. Quando ela chegar, né? Ela mexe uma caneleira lá, tipo... Eu acredito que assim, a postura corporal, tanto do convidado quanto da pessoa dentro de casa, a postura corporal vai falar tudo. Não, mas o cara tá entrando pra visitar a gente. Ou a gente prende os cachorros, ou a gente deixa eles soltos. Eles não têm que... Quem tem um certo medo, quem já sabe. Não, hoje, Pri, quando entra, Pri, já fica tem mais gente assim, que até gosta toca de antes dela cachorro chegar e perto. toma uma mordidinha. Então, eu assim... Não dá pra gostar. Acho que o medo, talvez, né? A cachorra chega perto É, pra não tocar sei. ela de... Pode ser. Não, com a pessoa que tem medo é mais difícil, já percebi. Porque tem pessoas que o Lucas Sim, deve conhecer mais que suscetível. eu, que paralisa. Ó, por exemplo, Meu a cunhado Gi... vai lá medo e ele mesmo, paralisa. né? Aí justo é essa canelinha que ele vai pegar. Não, por exemplo, Agora, a- se tem uma pessoa que gosta de cachorro e chega e já vai, Não, sei que, brincando, ó, eu vou por mais falar- que ele eu vou late, falar que não ele é- vai pra cima e, tipo, não morde. Não, ele não até é assim, corre. Será? Até Você corre. Tá, eu posso no falar. caso do René, A Gi ele até foi lá corre. em casa fazer um monte de coisa. E ela fez e a Rafa mordeu a canela dela. E tava pegando no colo, tava brincando. Tem uma Então Evelyn também. eu acho que não tem, porque ela gosta muito de cachorro. A minha auxiliar, Vete, que vai formar daqui 1 ano, show de bola que foi lá em casa. Ela falou, cara, eu peguei a Rafa no colo, eu fiz tudo pela Rafa e ela mordeu minha canela. Então eu acho que, não sei também. Depois a gente vê o que pode fazer. Acha, Lucas, né? O Não, que o Lucas tem que falar pra nós, né? O que eu Lucas que é o acredito? cara. A Rafa é o terror. Eu acredito que, assim, tanto a postura corporal quanto uma bronca despersonalizada, um chiado. Tem que ser um pouco mais... Uma coisa, mas assim, não tem que ser do convidado, tem que ser de quem está dentro da casa. Sim, com certeza. Porque o convidado, ele tá chegando ali e ela tá defendendo só o território dela. Então, assim, se ele chegar já negativando, vai ficar mais difícil pra interagir. a comunicação entre eles. Então, é isso. Se o tutor conseguir dar uma bronca despersonalizada, lógico, sutilmente, com a postura corporal, sabe, um chiado, uma coisa que não vai fazer o Pegar cachorro. no colo adianta? Quer dizer, chega uma visita e pega ela no colo. Mas aí espera late até- no colo também. Então, Espera até se ela pior. se acomodar, tal. Eu acho que ela se acostuma, depois eu solto. E até então tem ficado bem. Então, eu acredito assim, na verdade foi meio que jogado para baixo do tapete, porque você acabou positivando também o comportamento, porque toda vez que estiver no chão, ela vai dar a continuidade. Ela vai esperar que você pegue no colo, mas você só vai estar mudando o comportamento, o seu comportamento, não o comportamento dela, entendeu? Eu acho engraçado porque, agora a Paty falando, eu lembrei disso. Na minha casa, às vezes chega alguém, eu pego ela no colo que eu fico com medo. Mas daí a pouco eu vou soltando, aí para. Ela some, vai lá pra dentro, ela até desaparece. Nunca aconteceu na minha casa dela morder alguém. Ela morde a canelinha quando tá na casa da minha mãe, junto com a casa da Paty. Normalmente eu nem tô junto. E aí, talvez tenha isso, né? Um outro ambiente, não estar com... E até diferente porque não é pra defender o território, né? Porque não é na sua casa, é Gente, fora, né? posso Você falar? vai cada um de um Porque é a jeito, né? raça, né? Então vamos voltar agora pra parte verde. Gente, É a o raça. tempo tá indo, Sim. Tá, daqui a pouco a gente vai mas passar pra assim, mais tá bom. perguntas, tem muitas perguntas, a gente Não, tem então uma tá. ainda. Então vamos focar. Nós Agora estamos vamos pra brigando pelos próxima. chihuahuas, mas porque a raça a chihuahua que é raça assim. Calma, gente, não estão todos assim. Acabou. E chihuahua, É que né? nós estamos falando entre os irmãos porque é chihuahua. Acabou, vai. Deixa eu assunto. mandar um recado pra galera, Vamos que dar. chihuahua não é pincher, viu? O pessoal adora chamar o Rubens de pincher. Não, chihuahua não é pinch e chihuahua é muito bonzinho. Eu tenho vários bonzinhos, tem gente. vários. É a Rafa e... Mas e a então melhor agora já, velhinha. já mudando um pouquinho Vai, de mudou. assunto, eu tenho uma outra pergunta. Por exemplo, toda vez que eu vou passear com eles, tem toda aquela questão que eu já tinha comentado no passado, da coleira e tal, não sei o que, mas já melhorou. Eles colocarem coleira e tal e sair mais de boa. Só que é só apertar o botão do elevador, nem tem ninguém dentro e já entra meio que latindo, sabe? Naquele desespero, tipo, de querer, e acho que ansiedade também, porque vai passear e tal, tudo mais. E aí, às vezes, vê pessoas no caminho e late, não sei se tem a ver com energia, com alguma coisa, porque não latem pra todos, costuma latir mais pra criança e principalmente pra outros cachorros, e tem vezes que não late. O que eu posso ir fazendo na hora da condução pra melhorar esse comportamento? Não, uma pergunta ótima. O que acontece? É uma das primeiras coisas que eu sempre ensino para todos os tutores quando eu vou dentro da residência. Todas as portas que você for passar, você passa primeiro. Todas. Sem exceção. Por quê?
Você está demonstrando para ele, você tá demonstrando com a sua postura corporal que ali é um ambiente seguro. Tá. Então você está entrando primeiro, está mostrando para ele, ó, eu tô na situação, a situação é sua. E é basicamente isso que tem que ser feito. Toda a condução, o cachorro tem que confiar em você. Então, por isso que eu até vivo falando para os clientes a importância do passeio. Para você criar elo, por exemplo, uma pessoa como eu simplesmente vou numa residência, não conheço o cachorro nem nada, eu preciso, para fazer um adestramento, muitas das vezes positivar com o passeio, que depois do passeio, chegar em casa, às vezes o cachorro já tem um recurso. Eu não gosto do cachorro comer primeiro para depois passear. Eu gosto que o cachorro faça o passeio e depois coma, porque é a recompensa de todo o percurso. E a alimentação. E a alimentação. Então, assim, eu acho que o manejo é tudo nessas questões, até mesmo na questão do elevador. Aquela insegurança do latido, de buscar, tá vendo? Não tinha ninguém, mas ele sempre tá com aquela ansiedade. E quando tem alguém é pior ainda, porque daí continua latindo. Aí eu seguro só aqui mais embaixo, que são duas coleiras, né? Eu fico uma em cima e outra embaixo, diminuindo o espaço para eles não avançarem, né? Tipo, e eles continuam pra não latindo. assustar as pessoas. E não tem muito o que fazer nesse ponto, né? Na verdade tem. A gente faz um trabalho, a gente vai fazendo um trabalho de socialização, aquele trabalho que eu fiz com a Border Collie, por exemplo. Que aí eu tenho que conversar com as pessoas e devagar, né? Depende muito de cada cachorro. Existem cães que já são treinados para o ataque. Então tem tudo tem um... Depende da raça. É que a gente tá mexendo com chihuahua, cara. Esse que é o problema. Mas e no caso de cachorros, que, de modo geral, eu vejo que tem muitos que, independente da raça, eles vão latindo, né? Um ou outro vai cheirando e tal, lógico. Por exemplo, quando tá mais velho... York vai latindo, vai. E não é uma raça que vai avançar. Chihuahua, beleza, vai avançar. Border vai avançar, beleza. Vai mas latindo, num elevador, York vai avançar. Mas eu acho que, não sei. Mas num Você pode espaço me pet, falar, cara. pode ser num espaço pet ou numa rua, né? Vamos sair agora da esfera do elevador e tal. Você já tá andando com ele na rua ou tá no espaço pet, né? E tem outros cachorros. Como fazer que tenha uma socialização entre os cachorros, por exemplo, e sem correr o risco, né? Porque também já ouvi falar que deixa o cachorro ficar um cheirando o outro, você pensa que não tem nada, aí um pode passar doença para outro, sei lá, e já é outra questão já mais da vet aqui, né? Mas tem tudo isso. Tem o da socialização e tem a questão da saúde, né? Então aí eu acho que é a pergunta para os dois. Passa primeiro, Lucas. O que acontece? O que eu acredito, tá? Parcão. Tem uma grande dificuldade, assim, em parcão, porque tem muito tutor que não entende muito de comportamento. Então, sempre perguntar antes de colocar qualquer cachorro em uma situação... Se o cachorro é sociável, né? Esse é o primeiro ponto. O primeiro ponto. Quanto antes de entrar em grupo, porque a matilha é o grupo de cachorro, então antes de entrar em grupo, começar a socializar individualmente com outros cães na rua. Nada de colocar já de uma vez dentro de matilha, que não é legal, porque a gente não sabe os cães que estão ali. Fora isso, a não ser que seja com um profissional, fora isso, eu acredito que dentro da socialização, a gente trabalha tudo isso, né? Tipo, agressividade e tudo mais. E aí, pra colocar o cachorro junto com outro cachorro, vamos supor que os dois cachorros já têm uma agressão, já teve alguma... Porque eu já cheguei aí em casas que, meu cachorro não pode ver o do vizinho, que ele começa a abrir agressão. Acredito eu que eu teria que conversar com o vizinho e começar a passear com os dois, um do lado do outro, abaixou a energia, colocar junto. Por quê? Com o tempo, eu vou começar a fazer a socialização. Mas gente, essa parte de comportamento não é tão fácil. Eu entendo o que você está falando, Lucas. Assim, é muita coisa. Eu acho assim, o que você falou, tópico do xixi, do não sei o quê, eu acho que é mais assim. Mas o resto, do passear, do fazer, depende muito das raças.
Sim. E da parte da saúde, E Paty? dos Esse tutores. negócio dos 2 cachorros que são com criações diferentes, independente da raça, deixar juntos, se cheirar, essas coisas. Você acha que corre o risco de pegar alguma doença? E também já complementando no passeio, que também cheira um monte de coisa, às vezes, né? Xixi de outro cachorro, Digo, sobe em cima de gramado, lógico que tem pulga, carrapato, Eu outras acho coisas. assim, eu Essa até- questão de poder pegar alguma doença. Eu até conversei bastante depois na outra vez que a gente estava aqui fazendo entrevista. É que assim é muito difícil. Você vai passear num parque, você vai ter os copinhos de água, você vai ter as pocinhas de água, eles vão tomar, não tem jeito. Né? Então você vai ter as coisinhas no parque, no passeio, que eles vão tomar outras águas. Existem vermes que eles são macroscópicos, então você consegue ver, e microscópicos que você não vê. Então, teoricamente, não seria legal os cães tomarem água nas poças, nos copinhos dos parques, nos lugares que eles compartilhar passeiam. pote Não e tem tal. não, enfim. Mas isso acontece, isso não tem jeito. Fora isso, tem os daycares, né? Então, tem os clubes que a gente vai, ou para ficar durante o dia, ou para ficar final de semana. São super controlados, tem vacinação controlada, tem vermificação controlada. Mas isso não impede que, de repente, pegue alguma coisa de um de outro. Por exemplo, um papiloma, que é um vírus que não tem como a gente controlar na hora do check-in, do check-out de um daycare. No modo geral, eu acho assim, todos os animais eles precisam de espaço. Então, eles têm que ter atividade. Ou seja, andando com passeadores, detadores, ou num daycare brincando com isso. Ai, mas lá ele vai pegar um fungo, mas lá ele vai pegar um papiloma, mas lá ele pode pegar uma tosse dos canis. Gente, as crianças na escola também pegam, né? Então a gente pensa sempre assim, é melhor ele ficar em casa e não pegar nada, ou é melhor ir para um clube, para um daycare, né, para um hotel e pegar alguma coisa. Então é isso. Paty, eu ia fazer essa comparação mesmo. Quando você começou a falar, eu pensei nas escolas, que é a mesma coisa. Né? E a gente compara, às vezes, os filhos pet com os filhos humanos. E muitas vezes a gente entra na mesma situação. Né? O Lucas estava falando aqui usando algumas palavras, manejo, reforço positivo, coisas que são faladas pelas professoras, por psicólogas, por grupos, né, que tratam as crianças. E aí a gente vê agora falando também de pets, da mesma coisa, de mandar para um daycare, de saúde e tal, é a mesma situação que a gente vê com De que a saúde mental dos cães é 1000 vezes melhor estar num lugar com mais pessoas e correr mais risco, né? Com mais cães e correr mais risco de pegar alguma doença do que ficar em casa só preso. Com certeza. E até foi muito engraçado, eu tava conversando com outro tutorzinho, porque assim, o cachorrinho tava brincando e fraturou a radiúna, né? Aí teve que operar, meu Deus, doutor, eu tô me sentindo muito culpada, porque eu levei pro daycare e por isso que ele fraturou. Eu falei, gente, se fosse assim, uma semana antes, na escola do Cauã, que é o Santa, um menino tinha caído do escorregador e ele fraturou a radiúna. Aí eu falei, ele fraturou a radiúna caindo do escorregador do Santa. É escola, ele tava brincando. Então, olha isso, olha essa ligação. Eu achei muito legal ser muito próxima, sabe? Sim. Eu falei, até para ela se sentir melhor. Eu falei, cara, a gente proporciona para eles uma coisa diferente, legal, só que a gente proporciona um negócio bagunçado mesmo. Vamos pular, não é, Lucas? Você sabe. controlar, Você né? vai num daycare, não vai? assim mesmo. Pula, vai, volta. Cara, não tem como, pode acontecer. Eu acho que, Tem gente, uma balança, tá? é uma Pra balança, proporcionar gente. diversão, Ninguém prazer, quer amizade, uma tal, ou criança correr o nem risco um de cachorro alguma em coisa. casa morrendo lá sentado, que a gente, pelo amor de Deus, a gente quer que eles vivam, né? Paty, para finalizar, faz aquela pergunta que passaram para você sobre gravidez, ciúmes, né? Para a última pergunta Ah, é com o Lucas, verdade. porque o nosso tempo já tá Não, tem várias, né? Então, Então, vamos é, por essa aí nossa, que a não gente até falei nada. comentou no outro episódio. Primeiro, como que a gente faz? Tá grávida de 6 meses, 7 meses. É que assim, eu já falo com o Lucas já tendo vivência, né? Eu já vivenciei várias coisas, com New York, com Beaver, com um monte de gente, já tenho um monte de ideia e tal. Mas agora eu vou te colocar uma pessoa, 6 meses, grávida, com uma filhote, um cachorrinho de York, e tá morrendo de ciúmes. E aí, o que a gente faz? Então, desde a gestação, a gente também faz a questão da socialização. Cheiro, né? Porque precisa, os cães precisam sentir esse cheiro.
Normalmente eu utilizo um feromônio para deixar o cachorro mais tranquilo. Quando o bebê nascer, também tem que começar a associar o bebê com algo positivo, nunca negativo. Existem crianças que sem querer acabam puxando o pelo do cachorro, puxando o rabo. Então, o que acontece? Somente manejar de forma positiva. Não tem um segredo muito detalhado. A única coisa que não dá para ser feito é esquecer o cachorro quando vem o filho. Porque acontece muito também, porque Acontece. o tutor ele tem que cuidar, a demanda é complicado, mas o cachorro ele também tem que ter. Sabe o que eu falo, atenção. Lucas, pra eles direto? Eu falo assim, gente, não tem como mudar muita coisa. A primeira coisa que eu penso, na verdade, é limpar o tártaro do cachorro. Por quê? Porque o cachorro, a gente vai deixar ele junto com o bebê e com a criança. Então eu falo, cara, vamos limpar o tártaro, vamos deixar tudo bonitinho pra poder lamber, pra poder curtir o bebê sem ter problema de passar nada. Então a gente aí eu vermifugo o cachorro, vermifugo a mãe também, antes dela, se ela já estiver grávida, o médico que faz, recomenda. E aí o que eu acho mais legal é o seguinte, a preparação para vir, né, um bebê, que eu acho que isso é muito legal. E talvez ver o que a gente pode fazer com o cachorro que se sai de casa, se não sai de casa, se é aquele cachorro que não tem um daycare, que não tem uma coisa, pra gente prestar atenção nisso, né? O que você acha? Sim, tem toda essa questão. Se é um cachorro com energia muito alta, a tendência é ele focar muito mais no bebê. Então, assim, existem várias coisas que pode ser feito. Um enriquecimento ambiental dentro do quarto da criança. O que seria um enriquecimento ambiental? Um enriquecimento ambiental é trazer o cheiro, né? Com petisco, com forrageio, com um monte de coisa, seriam brincadeiras que estimula o cachorro a ser cachorro. Até mesmo dentro do quarto da criança, acaba fazendo com que o cachorro ele trabalhe aquela questão de vínculo com a criança. Então, quando ela chegar, ela vai ter um vínculo cada vez maior com a criança. Isso parece besteira, mas tem tem cachorro que eu atendo que não sai do berço da criança, que protege o berço da criança até o final. Vocês não têm noção que eu atendo, gente. É muito assim, é cachorro em cima do berço, é cachorro em cima da dona. E até eu falei pro Lucas que não tem problema falar nomes comerciais, não tem problema, porque a gente fala muito de feromônio, de homeopatia, né, Lucas? Sim. A gente tem que falar, cara, a gente tem que falar de produtos que são bons pra gente poder fazer com que, tipo, o ambiente fica mais agradável. Um difusor. Eu adoro Adaptil. Um difusor que eu utilizo muito é esse Adaptil, que ele faz com que o cachorro tenha aquele bem-estar. E aquele bem-estar, pelo que eu li sobre o produto, é que simboliza a placenta. Simboliza o feromônio materno, sabe? Então ele se sente bem, mesmo estando lá disputando com uma outra pessoa que está nascendo. É muito legal, cara, é muito legal. Muito legal essas histórias. Nossa, teria mais um monte de perguntas ainda para fazer, Lucas, mas infelizmente nosso tempo não acredito. já tá acabando. Passa muito rápido, é incrível. Dá pra fazer uma temporada com o Lucas, vai. Fazer uns especiais, mas tem mais uma né? pergunta, não? Perguntar depois, nem posso mais. Vamos não, fazer assim, acabou? quem tiver alguma pergunta, quiser deixar no nosso comentário, pode deixar. A gente pode te passar depois, Lucas, e você responde. Sim. Então a gente vai passar pro Lucas, ele vai responder e a gente vai entrar em contato e responder para vocês, tá bom? Obrigada, Lucas, pela sua uma satisfação. Se puder deixar novamente o seu Insta para o pessoal aí, quiser entrar em contato, seguir, né, o seu contato para o pessoal, por favor. Lucas Tedesco, a destra 270 e o símbolo tá Energy Canine. Tá bom, pessoal? Obrigado. Foi uma satisfação mais uma vez estar aqui. Obrigada, a gente que agradece a sua presença. Fazer um brinde, pessoal. Obrigada. Valeu, hein? Bora esticar as patinhas. Tchau, pessoal. Valeu.